Meus irmãos, domingo passado nós começamos a exposição da carta de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vimos domingo passado a saudação, apresentação e saudação do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos iniciar o corpo propriamente dito da carta aos Efésios. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 1 e nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Você se considera alguém abençoado? Você acha que você é uma pessoa abençoada? Uma boa noite de sono, um dia inteiro de vida, trabalhando, estudando, tendo as suas atividades corriqueiras, o vislumbrar do crescimento do seu filho, do seu neto, de uma pessoa da sua família, a chuva que cai e rega a terra e umedece o ar, nos trazendo saúde, a beleza das flores, a amizade verdadeira, tudo isso são bênçãos de Deus. Também podemos citar as bênçãos materiais, o seu salário, a sua casa, o seu carro, as suas roupas, as coisas que você tem na sua casa, seus negócios. Isso também são bênçãos de Deus. Mas vejam, meus irmãos, tudo o que eu falei até agora são bênçãos que fazem parte da graça comum. Deus abençoa todo tipo de pessoa com essas bênçãos que eu acabei de falar. Com bênçãos materiais, com bênçãos diárias, corriqueiras. E mesmo uma pessoa que seja ímpia, mesmo um ateu, ele será abençoado por Deus. Ele será abençoado com a graça comum de Deus, né? Jesus Cristo, ele disse que Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Então, sim, todas as pessoas são abençoadas por Deus dentro da graça comum. Mas a Bíblia, meus irmãos, fala que
que Deus abençoa algumas pessoas com um tipo de bênção diferente, com um tipo de graça diferente, que nós conhecemos como graça especial. E pela graça especial, nós somos abençoados com bênçãos espirituais. E é sobre isso que esse grande parágrafo que nós acabamos de ler, se você observar, é tudo um parágrafo só, o ponto final está só no 14, né? É um grande parágrafo escrito por Paulo. É disso que ele está falando aqui, das bênçãos espirituais do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Este, meus irmãos, é um dos textos da Bíblia que mais revela a pessoa e a obra de Deus. Nós vemos, por exemplo, aqui que Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Nós vemos o Deus Pai no versículo 3, nós vemos Cristo Jesus a partir do versículo 7 até o 12, e nós vemos o Espírito Santo nos versículos 13 e 14. Então aqui você vê que a Trindade está presente, e não somente presente, mas ela está agindo. Ela está fazendo, dando a nós as bênçãos espirituais, dando a nós a salvação. Cada uma das pessoas da Trindade executando funções diferentes, dando bênçãos diferentes, mas todas que convergem para a nossa salvação. E o texto começa dizendo o seguinte, aqui no versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você se lembra do domingo passado que Paulo, ele se apresentou à igreja de Éfeso, Paulo saudou a igreja de Éfeso com a graça e com a paz, e ele inicia a sua carta, o corpo da carta, louvando a Deus. Ele diz, bendito. Bendito, lembra lá no Salmo 103 que nós lemos no início do culto? Bendize a minha alma ao Senhor. E Paulo faz exatamente a mesma coisa. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele louva a Deus. E você já deve ter percebido que a ordem dos nossos cultos, como que é a ordem, o início do nosso culto? O início do culto, a pessoa que está aqui na frente, ela saúda a igreja com a graça e a paz. Paulo começou Efésios saudando com a graça e a paz. Depois, qual que é o primeiro ato do culto? É louvor, é adoração. Geralmente nós iniciamos com uma leitura bíblica que fala sobre louvor a Deus, muitas vezes em algum salmo, como hoje, por exemplo, nós iniciamos com o Salmo 103, e depois nós temos cânticos ou hinos relacionados a essa adoração e uma oração voltada para a adoração, para o louvor a Deus. Da onde que nós tiramos isso? Isso não é invenção humana, está na Bíblia. Paulo começa com a graça e a paz, e Paulo então, ele continua a sua carta louvando a Deus, meus irmãos. E Paulo demonstra esse louvor a Deus por 3 vezes aqui nesse parágrafo. Se você observar o versículo 6, ele vai falar do louvor da glória de sua graça. Se você olhar para o versículo 12, ele vai falar a fim de sermos para louvor de sua glória. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, todo o sentimento, toda a preocupação, todo o foco do apóstolo Paulo era louvar a Deus, era a glória de Deus. Vamos nos lembrar, meus irmãos, onde que aqueles nossos irmãos estavam localizados. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade importante e uma cidade completamente imoral, uma cidade idólatra. Lá estava o grande templo da deusa Diana dos Efésios. Lá havia um grande turismo religioso. Pessoas de todas as partes do mundo iam lá para estarem naquele templo, para participarem dos rituais daquele templo, naquele templo. Mas
Paulo declara o seguinte lá no Salmo 103, versículos 1 e 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por isso que Paulo aqui, ele vai bendizer ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória que os efésios, que o povo efésio dava para a deusa Diana, Paulo fala, a glória é para Deus, a glória é dele. A glória não é para a cidade de Éfeso, a glória não é para a população de Éfeso, a glória não é para o monumento que está em Éfeso, o templo da deusa Diana, a glória é muito menos para a deusa Diana, a glória é para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, meus irmãos, quem é Deus, e Ele que é o único merecedor de todo louvor, de toda adoração e de toda a nossa glória, todo o nosso culto. O texto diz, meus irmãos, que Deus, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais existiu um relacionamento tão perfeito. Pai e Filho, perfeitos, né? Na Trindade. O Pai e o Filho são um. Mas o Pai e o Filho não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Cristo é Deus, mas o Pai também é Deus. E o Filho tinha um relacionamento incomparável com o Pai. Por exemplo, na cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo na hora mais difícil, mais dolorosa na cruz, Jesus ele disse, Deus meu. Ele sabia que Deus estava com ele, era o seu Deus. Ele estava passando por aquilo que ele estava passando naquela cruz, mas Deus era o meu Deus, Deus meu. Jesus também, ele não é um filho criado, nem um filho adotivo, mas ele foi gerado eternamente, né? Ele é uma filiação única, diferente das demais. Ele é igual ao Pai em glória, em poder, em majestade, mas existe uma coisa, ele foi, enquanto esteve aqui na terra, submisso à vontade do Pai. Ele se submeteu ao Pai. Por exemplo, em João 4,34, ele disse o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lucas 22,42, ele orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então você percebe que Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai. Ele não queria se colocar acima do Pai, mesmo sendo igual ao Pai, mas ele vem e obedece ao Pai. E as suas últimas palavras registradas na cruz foram em Lucas 23,46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E vejam, meus irmãos, o que o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo fez? O texto continua aqui no versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como eu falei, Deus abençoa os homens com a graça comum. Deus, ele dá diversos tipos de bênçãos aos homens ímpios, aos homens pecadores, aos ateus, aos pagãos pela sua graça comum. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a sorte, ou seja, todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, daqui do versículo 4 até o versículo 14, Paulo ele vai falar sobre essas bênçãos. Só que a gente vai aos poucos. Hoje a gente não vai ver tudo. Hoje nós vamos ver até o versículo 6 apenas. As bênçãos espirituais manifestadas através do Pai. E posteriormente veremos através do Filho e através do Espírito Santo.
Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Essas bênçãos são bênçãos espirituais. O que isso significa? Significa que você pode ser alguém sem dinheiro, pobre. Você pode ser alguém sem saúde, doente. Você pode ser alguém que foi abandonado pela sua família, pelos seus amigos. Você pode até mesmo estar preso e mesmo assim ser uma pessoa abençoada com as bênçãos espirituais do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, isso não é apenas um exemplo, isso é a realidade, porque Paulo, quando escreveu estas palavras, era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Ele estava preso. Paulo não tinha liberdade mais. Paulo já havia sido açoitado, passado por naufrágio, sido apedrejado. Paulo já havia sofrido diversas coisas que, se você olhasse para a vida dele, você falaria o seguinte: esse homem não é um homem abençoado. Cadê os amigos desse homem? Cadê a liberdade desse homem? Cadê a saúde desse homem? Ele está preso, injustamente, porque ele não cometeu crime algum. Ele está preso por pregar o Evangelho. Então, uma pessoa olhando para a vida de Paulo poderia dizer o seguinte: esse homem não é um homem abençoado. Mas olha o que ele diz aqui: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele se inclui. Ele se dirige aos Efésios, mas ele se inclui. Ele não fala vos tem, mas nos tem. Eu estou junto nessa com vocês. Deus também me abençoou com as bênçãos espirituais. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo que você passe por escassez material, mesmo que você esteja doente, mesmo que você tenha diversas crises no seu trabalho, na sua família, na sua vida particular, mesmo que você tenha que enfrentar diversos desafios na sua vida, diversos obstáculos na sua vida, mesmo que você fique desempregado, mesmo que você receba um diagnóstico de uma doença terminal, você é abençoado. Você é uma pessoa abençoada por Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com todo tipo de bênçãos espirituais. E veja, não é qualquer um que ele abençoa. Paulo fala, nos tem abençoado. Para quem que ele está falando mesmo? Para uma igreja, certo? Então, estas bênçãos não recebem quem quer. Eu quero receber as bênçãos espirituais. Não, filho, não é assim que funciona. Mas Deus abençoa aqueles quem Ele quer. A gente vai ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. É aqueles quem Ele quis abençoar. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, isso significa que Ele quis abençoar você com as bênçãos que Paulo vai narrar daqui em diante até o versículo 14. Ele quis abençoar, dependeu dele, a iniciativa foi dele. Isso já é um prenúncio da doutrina da eleição, que nós vamos falar logo a seguir aqui. Já nos mostra que Deus escolheu algumas pessoas para dar estas bênçãos. Ele não abençoou todo mundo com esse tipo de bênção, ele abençoou todo mundo com a graça comum. Mas com essas bênçãos aqui, não. Essas bênçãos aqui foram algumas pessoas. Ele diz o texto que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O céu é a casa de Deus. Nós vimos lá no Salmo 103, que o trono de Deus está nos céus. Isaías também fala a esse respeito. Paulo, ele escreveu o seguinte em Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Filipenses. Você se lembra que em 2021 nós estudamos Filipenses aqui? Você se lembra que nós falamos, num dado momento, a respeito da dupla cidadania do cristão?
Filipos era uma cidade formada em grande parte por militares aposentados. Filipos era uma mini Roma. Então os filipenses eles eram orgulhosos da sua cidadania romana e da sua cidadania filipense. Paulo fala assim: ok, vocês são filipenses, vocês são cidadãos filipenses, então trabalhem pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade, mas acima disso, vocês são cidadãos dos céus. Então Paulo nos mostra aqui no texto de Efésios que estas bênçãos vieram dos céus e nos céus é que nós vamos desfrutar delas em sua plenitude. Aqui no texto de Filipenses nós vemos a respeito do corpo, né? O corpo ressuscitado que nós vamos receber. Aqui nós já somos abençoados, mas não 100% ainda, não na plenitude ainda. Nós sabemos que, assim como as bênçãos vieram dos céus, é nos céus que nós vamos desfrutar completamente essas bênçãos. Por isso que, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer para nós buscarmos as coisas lá do alto, lá do céu. Colossenses 3, 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Ou seja, nós recebemos estas bênçãos nas regiões celestiais. E não porque a gente quis, não porque a gente mereceu, não porque a gente teve que dar alguma coisa em troca, mas o final do versículo 3 de Efésios 1 diz que foi em Cristo, pela mediação dele, por intermédio dele, pela ação dele, pela morte dele, é que você recebe toda sorte de bênçãos espirituais. Se não fosse por ele, nós não receberíamos essas bênçãos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as duas primeiras bênçãos que estão aqui nesse texto. Como eu falei, nós vamos ver até o versículo 6 apenas hoje. E nós vamos ver duas bênçãos espirituais que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, nos abençoou. E a primeira delas é a eleição. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Até aqui. Deus nos escolheu. Você já parou para pensar nisso? O Deus Criador e sustentador de todas as coisas, o Altíssimo Senhor, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente Deus, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus escolheu você. Por quê? Por que Ele escolheu você, escolheu a mim? Você não se emociona com isso? Você não vibra com essa verdade? Deus escolheu você. Mas por que Ele me escolheu e não escolheu meu parente, meu vizinho, meu colega de trabalho ou de escola ou de faculdade? Por que eu? Por que Ele me escolheu? Será que foi por causa dos meus lindos olhos? Por causa do meu belo cabelo? Será que foi algo de bom na minha intelectualidade? Eu sou uma pessoa inteligente? Será que foi pela minha humildade? Afinal de contas, eu me orgulho da minha humildade. Sou uma pessoa tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Será que foi porque Ele já sabia que eu ia crer nele? Não, de jeito nenhum. O texto nos diz que assim como nos escolheu, nele quem? Olha o final do versículo 3, em Cristo. Deus não viu nada de bom em nós. Deus não viu nada que o agradasse em nós. Deus, Ele olhou para nós e viu um vale de ossos sequíssimos. Gente morta nos seus delitos e pecados, gente que não tinha poder algum, capacidade alguma, beleza alguma,
Quando Deus olhou para nós, o que Ele viu foi extrema feiura, foi morte, foi revolta, foi rebelião contra Ele. Ele viu inimigos. Não seria possível, e aliás seria contra a sua natureza justa, Deus escolher pessoas injustas. O justo escolher pessoas injustas? A não ser que o justo morresse no lugar dos injustos. O justo pagasse a dívida dos injustos. Aí sim, aqueles que eram injustos seriam tornados justos. É por Ele, meus irmãos, é em Cristo. Nós não merecemos. A bênção espiritual da adoção, da eleição aqui citada foi em Cristo. E ela foi, o texto continua, antes da fundação do mundo. Nós vivemos no tempo. Quem aqui, preenchendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa agora no início desse ano, não escreveu a data com 2023? Você foi escrever lá a data em algum lugar. Hoje em dia as pessoas usam menos cheque, né? Mas isso era comum na época que cheque era mais usado. Então você começava a preencher o cheque e colocava lá ano 2023. Nós vivemos dentro do tempo. Ano após ano nós trocamos o nosso calendário. Mês após mês nós viramos a folha do mês. Dia após dia muda lá no relógio o dia, o dia da semana e o dia do número do mês. Nós vivemos dentro do tempo. Deus não. Deus ele não vive no tempo cronológico. O tempo de Deus não é tempo. Por quê? Porque Deus é eterno. Aquela ilustração que eu já dei para vocês, nós conseguimos olhar apenas uma parte bem pequenininha do quadro. O que você consegue olhar? Você consegue olhar aquilo que está aqui. Aliás, você não consegue olhar o que está atrás de você. Você não tem olhos atrás, você não tem espelhos retrovisores. Você consegue olhar só o que está ao seu redor. O tempo, você só vê o hoje. Você conhece o ontem, porque você já viveu o ontem, mas você vai se esquecer aos poucos do ontem. E o amanhã, você não sabe. Você não faz ideia o que vai acontecer hoje à noite, mais tarde, ou amanhã, ou a semana que vem, ou o resto da sua vida. Agora, com Deus é diferente. Como Deus é eterno, Deus ele escreveu a história e ele enxerga o quadro completo, a história completa, o tempo completo. Só que fora do tempo, antes de ele criar o tempo, ele já colocou o seu nome no livro da vida. Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, você já era um eleito. Antes dos seus pais, dos seus avós, bisavós nascerem, você já era um eleito. Antes de Cristo descer à terra e morrer numa cruz, você já era um eleito. Antes da queda, você já era um eleito. Antes da criação, você já era um eleito. Quando só existia Pai, Filho e Espírito Santo, não existia mais nada, você já era um eleito. Isso não causa uma alegria profunda no seu coração? Você não fez nada para aquilo. Ninguém contou. Mas Deus já sabia de tudo, já havia escrito toda a história antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20, nós já lemos na liturgia, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Ou seja, o sangue do cordeiro já estava derramado antes da fundação do mundo. Por isso que Deus não enxerga passado, presente e futuro. Ele age no presente, sim. Mas Deus ele não tem uma visão cronológica como a nossa, passado, presente e futuro. Antes de haver tempo, Jesus já estava morto. Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então preste atenção, desde antes da fundação do mundo, Jesus já havia morrido por você. Ele não tinha descido no tempo ainda e morrido no tempo por você, mas já estava decidido. E Deus não muda, Deus não falha, Deus não é homem para mentir, nós cantamos. Se Deus decidiu que Cristo ia morrer por você, Ele cumpriu. Se Deus decidiu que estaria com você todos os dias, Ele vai cumprir. Se Deus decidiu que vai te ressuscitar dos mortos, Ele vai cumprir. Porque Deus já vê o quadro completo, Deus já vê a história já acontecida. Nós é que vamos vivendo o tempo. E qual a razão da nossa eleição? Para que nós fomos eleitos? A resposta Paulo dá na sequência, no versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse versículo 4 acaba com todas as acusações arminianas que dizem o seguinte: vocês calvinistas se acham. Vocês calvinistas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Então, se eu sou uma vez salvo, sempre salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso pintar e bordar, eu posso fazer tudo que me der na cabeça, que eu continuarei sendo salvo. Espera aí, pequeno gafanhoto, não é bem assim não. Não é bem assim, não é assim que a banda toca. Eu fui eleito para ser santo. Existe um propósito, um objetivo na minha eleição. Eu não fui eleito... A eleição, meus irmãos, não é um cheque em branco. A eleição não é uma carta branca. A eleição não é uma garantia que você pode viver do jeito que você bem entender, você vai para o céu mesmo. A eleição não é aquele restaurante que você pode comer à vontade. E geralmente quando a gente vai em restaurante assim, a gente passa do ponto, não é verdade? Coma à vontade por tantos reais, aí você acaba passando, porque é à vontade. Não, a eleição não é isso. Existe um propósito, um objetivo, uma razão para a sua eleição, para a minha eleição. É você e eu sermos santos. E olha, vivemos para sermos, aliás, santos e irrepreensíveis, o que vem em seguida? Perante Ele, coram Deo, perante Ele, na presença dEle. E há como você fugir da presença de Deus? Lembra de Davi no Salmo 139? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, lá estás também. A tua mão vai me guiar. Ou seja, em todos os lugares do universo, Deus está presente. Então não adianta você fugir para qualquer lugar, falando assim, aqui eu posso não ser santo. Não, qualquer lugar que você esteja. Então se você é santo aqui na igreja, seja santo lá na sua casa. Seja santo no seu casamento. Seja santo com os seus pais, seja um filho obediente. Seja santo com a sua esposa, com o seu marido. Seja um profissional santo. Faça os seus negócios com santidade. Olhe para as telas do computador, do celular, da televisão com olhos santos. Não pense você que quando você está num lugar onde não tem mais ninguém, você pode olhar para as telas e ver aquilo que bem você entender. Ninguém está vendo, né? Não, Deus está ali, perante Ele. Filipenses 2, 12 e 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como é que eu sou santo? É para o meu esforço? Deus, Ele me move à santidade. Ele efetua em mim o querer ser santo. A minha vontade é transformada. Agora a minha vontade não é mais fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que Deus quer. Então a minha vontade é transformada. Eu desejo, eu quero.
ser uma pessoa santa. E eu vou me esforçar por isso. Veja, a salvação não depende dos seus esforços, mas a santificação sim. Deus trabalha na sua vida e você vai ali se desenvolvendo. O que é desenvolver a salvação? Um sinônimo disso? Santificação. Você vai abandonando as velhas coisas, os velhos hábitos, as velhas palavras, o velho homem, e se tornando uma nova pessoa, uma pessoa santa. E o nosso texto agora, irmãos, ele apresenta a segunda bênção espiritual do Pai, do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Final do versículo 4, finalzinho do versículo 4 e o versículo 5 nos dizem assim: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Presta atenção, Ele te amou. E em amor nos predestinou para Ele. É bom se sentir amado, não é verdade? É bom quando você sente que tem uma pessoa que te ama. É bom ser amado. E ninguém escreveu melhor sobre o amor do que o apóstolo João. Na primeira carta você vai ver ali nos seus 5 capítulos João discorrendo sobre o amor. Mas lembra que João tinha um apelido. João e o irmão dele, Tiago. Jesus deu um apelido para eles. Sim, Jesus dava apelido para as pessoas, só que eram apelidos santos. Qual foi o apelido que João recebeu junto com Tiago? Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filhos do trovão. Por que João recebeu esse apelido? Porque, como nós dizemos hoje em dia, ele era pavio curto. João era um cara irritado. João era uma pessoa impulsiva, explosiva, que se irava facilmente. João era aquele que certa vez, junto com seu irmão Tiago, chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus estava num lugar onde as pessoas não creram nele, e eles chegaram para Jesus e falaram para Jesus o seguinte: mestre, o que é que a gente pede para descer fogo do céu e consumir esse povo aqui? Eles eram bravos. Agora observe, Deus os amou, Jesus os amou, e Jesus, com seu amor, transformou o filho do trovão no discípulo amado. Você vê que o amor transforma, né? Ah, Deus te ama do jeito que você é, verdade, mas Ele não te deixa do jeito que você está. Ele te transforma numa nova criatura. Você pode ser uma pessoa pavio curto, como João era, mas Ele vai te transformar numa pessoa mansa. Por quê? Porque Ele nos predestinou para Ele. Nós somos dele, somos filhos dele. Se você olhar para a sua Bíblia na página seguinte, aqui em Efésios 2, 2 e 3, vai dizer o seguinte, que lá no versículo 2 vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, e no versículo 3 diz que nós éramos filhos da ira. O que isso significa? Significa que a nossa vida antes era marcada pela desobediência, e por causa disso nós merecíamos a justa e santa ira de Deus, o castigo eterno de Deus. Você era filho da ira, filho da desobediência, e agora você é filho de Deus. A filiação mudou. Antes você era um filho maldito, agora você é um filho bendito, um filho de Deus. Eu não sei você, mas se Deus tivesse me elegido para ser apenas um servo dele, eu já ficaria muito feliz. Mas Deus não nos elegeu para sermos apenas servos, mas Ele nos elegeu para sermos filhos. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo. Lembra daquela parábola? O filho mais novo torrou a herança do pai. Aí ele caiu em si quando ele estava na miséria e ele disse o seguinte: eu vou até meu pai e vou dizer para o meu pai o seguinte: pai,
pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. E aí que você lembra da continuação da história? O filho volta todo acabado, todo miserável. Quando o pai o vê de longe, o pai corre até o filho, o pai abraça o filho, o pai pede para que coloquem roupas novas no filho, uma sandália nos pés do filho, um anel do dedo do filho, faz uma grande festa, um grande churrasco para o filho. Era essa a sua situação de miséria completa. E Deus, Ele te olhou do jeito que você estava e Ele fala assim: agora é meu filho, é meu filho, é minha filha. E olha que interessante, o texto vai nos dizer antes que o Deus e Pai é Pai de Cristo. Só que agora diz que Ele é o nosso Pai. É em Cristo que nós podemos ter o mesmo Pai que Ele tem. Olha que lindo que a Escritura diz, irmãos. João 20:17. Jesus, depois que ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, Ele disse o seguinte em João 20:17: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Agora presta atenção. Mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai. Ele é o vosso. Ele é meu Pai, mas Ele é o vosso Pai. Vocês são meus irmãos. Para quem que Maria Madalena ia falar essas palavras? Para o Pedro que negou, para os outros que abandonaram, que correram, que fugiram. Judas não, mas os 11. Gente boa, né? Eles mereciam, né? Eram parceiros de Jesus, né? Pedro, Tiago e João estavam lá no Getsêmani intercedendo, orando com Jesus, né? Não. Gente ruim. Gente miserável. Mas eu falei assim: são meus irmãos. Olha para... Irmãos, Hebreus 2:11, se você nunca sublinhou isso na sua Bíblia, sublinhe. É lindo Hebreus 2:11. Eu vou ler só o final do texto. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Sabe o que é isso? Jesus, Ele olha para você e não tem vergonha de chamar você de irmão, de irmã. Mesmo você ainda sendo um pecador, mesmo você sendo ainda uma pessoa que comete imperfeições, pecados, mesmo ainda não plenamente santo, Ele não tem vergonha de te chamar de irmão. Você, a qualquer momento, como Ele mesmo nos ensinou, pode erguer a voz e dizer: Pai. Já pensou nisso? Às vezes, homens que são pais aqui, vamos prestar atenção aqui numa coisa. Já aconteceu do seu filho ou da sua filha chegar para você: pai, e você fala: não, agora não, estou ocupado. Já aconteceu isso com você? Fala a verdade, para si mesmo. Seu filho, sua filha chegou para você querendo mostrar alguma... Geralmente criança pequena faz muito isso, mas adolescente também faz. Pai, não, agora não, deixa o pai descansar, deixa o pai relaxar, deixa o pai ver a televisão, ver o jogo, deixa o pai... eu estou fazendo um negócio aqui, eu estou ocupado aqui com esse negócio aqui, com esse serviço aqui. Não, agora não. Imagina se o Pai Celestial fizesse isso. Você começasse a orar, Deus falasse assim: não, agora não. Não, Ele está sempre atento à sua oração, porque Ele é o Pai que te ama. Ele não é qualquer pai. Ele não é um pai desatento. Ele não é um pai abusivo, como existem tantos pais que abusam de seus filhos e de suas filhas. Ele não é um pai ausente. Não é um pai que abandonou os filhos, como tantos por aí. Não é um pai imperfeito como eu e vocês, meus irmãos que são pais. Mas Ele é um pai que está sempre atento às suas necessidades. É um pai que te amou e que ainda te ama, que sempre vai te amar. E sabe o que é mais belo aqui nesse versículo 5? Que diz o final assim: segundo o beneplácito de sua vontade.
Se você procurar no dicionário o que significa essa palavra, beneplácito, sabe o que significa beneplácito? Talvez algum irmão esteja com uma versão diferente, mas talvez com uma outra palavra, mas se você procurar no dicionário, beneplácito, a palavra beneplácito, você vai encontrar os seguintes significados: aprovação, consentimento, confirmação, ratificação, corroboração, concordância, anuência. Sim, essa palavra pode significar estas coisas. Mas na língua grega, ela também significa essas coisas, mas ela pode ter um outro significado que casa direitinho com esse texto, com o contexto. E que os estudiosos em Efésios vão concordar que esse é o melhor significado de beneplácito. Significa deleite. Deus se deleitou em te eleger como filho, te escolher como filho, te predestinar para ser filho. Não foi um peso para Deus te escolher. Não foi algo que tirou o prazer, que tirou o sorriso, mas presta atenção, quando Deus escolheu você e escreveu lá o seu nome no livro da vida, Ele sorria, Ele tinha deleite, Ele olhava para a sua vida, porque lembra, Ele olha para a história completa, Ele olhava para aquela sua vida, para a minha vida miserável, e Ele tinha deleite. Ele olha para as nossas vidas com alegria, com deleite, com prazer. Por isso que Ele te ama, porque o amor dele não está fundamentado em você, naquilo que você pode dar em troca, mas é nele mesmo. Ele se deleita na eleição que Ele deu a você, na salvação que Ele deu a você. Ele se deleita em ouvir as suas orações. E cá entre nós, nossas orações são imperfeitas, nós não sabemos orar como convém, diz as Escrituras. Nós somos tão fracos, nós às vezes murmuramos, nós às vezes reclamamos, nós às vezes cometemos o mesmo pecado todo dia. E Deus olha para nós com misericórdia e se deleita em perdoar. É lindo isso, é lindo isso. A gente se deleita com um filho quando um filho nos orgulha, não é verdade? Quando o filho se forma na faculdade, quando um filho faz um desenho bonito, quando um filho te dá motivo de orgulho, mas você e eu não temos nenhum motivo para orgulhar Deus. Mas Ele se deleita em nós assim mesmo, porque Ele se deleita nele, naquilo que Ele fez por você. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus se deleita em nós, apesar de nós, por que alguns de nós não se deleitam em estar entre irmãos? Por que alguns de nós não se deleitam de se reunirem como família da fé, de estarem juntos, reunidos na santa convocação do Senhor, em todas as oportunidades que Deus nos dá para nos reunirmos? Por que alguns de nós temos algum tipo de picuinha, de diferença, de coisas desagradáveis com o nosso irmão? Se o Pai se deleita no nosso irmão também e em nós também. Já pensou nisso? O Pai se deleita. Você é pai, você é mãe, você se agrada quando seus filhos brigam? Quando seus filhos se desentendem? Deus não se agrada quando a igreja não tem coesão, quando a igreja não vive em paz pela graça, porque Deus se deleita nos seus filhos. E o propósito último disso tudo está no versículo 6, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o propósito. Isso que os nossos catecismos ensinam. Nós vivemos para a glória de Deus, louvor da glória da sua graça. Que graça é essa? Aquela graça especial que eu falei no início. Você louva a Deus pela sua graça. É graça. E é de graça. Ele nos concedeu gratuitamente. Nós não pagamos nada. Você não precisa fazer nada.
Você não precisou fazer uma boa obra, você não precisou agradar a Deus, nada, é de graça, é gratuito. Agora presta atenção, para nós foi de graça, para Deus não. Para Deus não. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, qual foi o preço? Precioso sangue do Cordeiro. Precioso. Nem todo o ouro, nem toda a prata, nem todas as pedras preciosas, nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as riquezas que existem no mundo podem comprar uma gota do sangue do Cordeiro. E Ele derramou o seu sangue para que você fosse filho, para que você fosse filha, para que você vivesse na presença dEle, em santidade e em deleite para Ele. Nós vamos participar da ceia agora, irmãos. Nós vamos beber esse sangue, o sangue do Cordeiro. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É como termina o versículo 6. Deus amou Cristo e por isso Ele nos amou. Entendeu por que Ele te ama? Entendeu porque Ele se deleita em você? É por causa de Cristo, tá? Não fica batendo no peito, eu sou filho do rei. Não bate no peito, não. É Cristo, a glória é para Ele. Ele derramou o sangue, a gente vai participar da ceia agora e nós vamos beber o sangue representado no cálice de uva. Meu irmão, minha irmã, eu encerro repetindo a mesma coisa que eu disse no domingo passado. Você vai participar da ceia agora. Lembre que você não vai participar sozinho da ceia. Lembre que nós vamos participar da ceia como igreja. Lembre-se que você vai participar da ceia como nós vamos participar da ceia como família. Lembre-se que Deus está aqui. Lembre-se daquilo que Deus fez por você, as bênçãos espirituais, mas não somente por você, mas pelo irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Então, participe da ceia com entendimento. Participe da ceia com gratidão. Participe da ceia deleitando-se em estar na igreja. Não de vez em quando, mas sempre, porque é deleite para o pai ver os filhos reunidos. É deleite para o pai sentado junto à mesa. É deleite. Que seja o mesmo deleite para você participar do corpo e do sangue do nosso irmão mais velho. Que seja o mesmo deleite para você participar desta mesa com os seus irmãos. Eles são quebrados, eles são imperfeitos, eles são pecadores, iguais a você e a mim. Mas o Pai está trabalhando na gente, Ele está nos santificando. E um dia, nós todos estaremos juntos nos céus, participando com todos os nossos irmãos que já se foram e com todos ainda os que vão no futuro, participando da ceia. Aí o deleite será completo, a alegria será plena. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.